E bateu o desespero aí no senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso. Olha, falei aqui ontem sobre aí o checkmate que o Lula deu no Alcolumbre, falei nos últimos dias também, mas que parte disso era uma articulação ali que foi feita com o STF e que não foi divulgada dessa maneira para a imprensa, né, até porque não poderia, e que culminou no Gilmar Mendes dando uma pancada no Congresso Nacional, principalmente no Senado. Gilmar Mendes tomou uma decisão em que ele muda a maneira como se pode pedir impeachment de ministros do STF, e ainda diz que o impeachment de um ministro do STF só pode ser ali aprovado com 2/3 dos votos no Senado, e não mais com maioria simples. Aí deu ruim pro Alcolumbre, que viu ali o Senado perder alguns poderes, né? Eles tinham ali a possibilidade, uma possibilidade maior, de ficar sempre com uma faca no pescoço dos ministros do STF, porque a qualquer momento poderiam pautar o impeachment e tudo mais e peitar o Supremo Tribunal Federal. O Gilmar Mendes o que fez foi praticamente ali, ó, colocar um escudo contra um possível golpe do Senado ao Supremo Tribunal Federal. Lembrando que esse pessoal da direita, eles sempre se associam à extrema-direita quando lhes é conveniente. E ali, o Alcolumbre, ele é de um partido que é de extrema-direita, que é o União Brasil, e cuja cúpula do partido, inclusive ele mesmo, estão ali com vários aliados e amigos próximos deles, amigos ali que vão a festas com eles, nas casas deles, que frequentam um a casa do outro, até se hospedam na casa um do outro de vez em quando, e que estão aí sendo presos constantemente em operações ali, que estão mirando aí o PCC, Primeiro Comando da Capital, e o Comando Vermelho, CV, facções criminosas. Aí você vê, quer dizer, tá chegando neles e eles estão em desespero. A qualquer momento eles podem se alinhar ali à extrema-direita e tentar um golpe no Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo Tribunal Federal colocou esse escudo. Ok. Eis que o Jorge Messias, que é o ministro da Advocacia Geral da União do Lula e que foi indicado pelo Lula ao Supremo Tribunal Federal, ele é quem recorreu da decisão do Gilmar Mendes, dizendo, olha, para com isso e tudo mais. E aguardamos aí para ver qual vai ser o desenrolar da história. No primeiro momento, o Davi Alcolumbre, ele não respondeu ali ao fato do Jorge Messias ter saído para defender os senadores. E saíram matérias na imprensa dizendo que, olha, o Alcolumbre ignorou completamente e tudo mais, que era mais ou menos matérias dizendo, olha, fez à toa, fez de bobo aí o Jorge Messias, saiu até uma matéria no Globo dizendo que ministros do STF ficaram indignados com ele. Como indignados? Ele pode recorrer de qualquer decisão normalmente, o STF pode tomar decisão, depois falar, ó, a gente indefere aí o que vocês recorreram. É simples. Mas era uma tentativa da imprensa ali de queimar o indicado do Lula. Deu ruim aí a tentativa da imprensa, porque poucas horas depois, num evento aí oficial do governo, o Davi Alcolumbre elogiou o Lula. O cara tava uma fera com Lula, não queria mais falar com Lula, falou um monte, ficou, não sei o que, é gravíssimo o que o governo faz. Levou um baile do Lula, mas levou um baile político. Para fazer uma analogia, o Lula é um político muito experiente, e em negociações aí ele tem décadas de experiência, e o Davi Alcolumbre é um novato aí na política. Pro Lula, é como se fosse o Pelé jogar futebol contra um menino de 10 anos aí da esquina. Pô, é claro que se ele tentar ir pro pau, ele vai ser humilhado. É isso que vai acontecer. Pois bem, o Davi Alcolumbre foi literalmente humilhado. Ele sofreu uma humilhação pública ao marcar a sabatina do Jorge Messias e depois ter que cancelar. Por quê? Porque, pô, você não viu que você não recebeu a carta do governo, que é ali um item necessário para você poder marcar a sabatina? Você não viu? Se você não sabe, o que aconteceu foi que o Lula indicou o Jorge Messias ao STF e, sabendo que ia ter uma reação destemperada lá do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado e do Congresso, o Lula não mandou uma carta oficial para o Senado com a indicação. Se essa carta não chega ao Senado, o Davi Alcolumbre não pode marcar a sabatina. E aí ele se apressou, retalhou o governo, aprovou pauta-bomba, tudo mais, se indispôs aí com agentes do mercado financeiro que são patrocinadores dele e dos partidos de direita, e aí no fim teve que cancelar a sabatina que ele tinha marcado às pressas agora para o começo de dezembro, porque ele não recebeu a carta, e ainda saiu aí com fama de, pô, cara, você é presidente do Senado e você não sabe de uma coisa básica, que você tinha que receber essa intimação aí, intimação não, é a carta oficial do presidente da República, você não sabia disso, mas que otário, ficou de otário. Davi Alcolumbre ficou bravo. Pouco antes de elogiar o Lula, ele resolveu ameaçar aí gente de esquerda. Se você não sabe, saiu uma matéria aí no Globo, saiu uma matéria aí faz uns 2, 3 meses, e saiu uma aí faz algumas semanas, mostrando aí que tem influenciadores que estão puxando, principalmente no Twitter, mas em todas as redes aí, inclusive YouTube, TikTok, Instagram, Facebook,
puxando ali um termo que é Congresso Inimigo do Povo. E inclusive com muitos vídeos de inteligência artificial que estão viralizando muito. E aí, as duas matérias, tanto a de meses atrás como a de semanas atrás, citavam a mim. A nós, né? Eu não vou falar a mim porque se não tiver as plantonistas e os plantonistas, não tem alcance nenhum, né? Não tem compartilhamento e não chega a ninguém. E citando aí a nós como quem tivemos aí o maior alcance nessa empreitada aí contra o Congresso Nacional, que estava aprovando inúmeras pautas que são antipovo. O Congresso, vamos lembrar aí um resuminho do que fez. No caso, foi a Câmara dos Deputados, tá? Não foi nem o Senado. Mas, o que fizeram? Primeiro começaram ali a aprovar um projeto que criava um novo foro privilegiado que fazia com que deputados e senadores não pudessem ser investigados pela Polícia Federal e presidentes de partido também não, que era ali sob medida para que o Antônio Rueda não possa ser investigado. E que antes de fazer uma operação de busca e apreensão contra um deputado e senador, a Polícia Federal tem que avisar a mesa diretora da Câmara ou do Senado, ou seja, para que todo mundo fique sabendo que vai ter operação contra fulano. Mais do que isso, tornava os gabinetes dos deputados e senadores e de presidentes do partido locais invioláveis. Ou seja, se um deputado ou senador esconder uma arma de um crime ali, vamos supor, matar a Marielle e alguém ali, um senador qualquer com sobrenome B de qualquer coisa, ele vai lá e a arma do crime ele deixa no gabinete dele. Mesmo se você souber que a arma tá lá, a polícia não pode entrar para buscar. O quê? É isso que eles queriam aprovar. Deu ruim, não conseguiram, era a PEC da bandidagem, não conseguiram aprovar. Aí depois, eles estavam atrasando a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Depois foram obrigados, quando teve uma manifestação popular nas ruas, eles foram obrigados a aprovar por unanimidade, a contragosto. Aí depois aprovaram ali o PL das facções criminosas e com um texto que eles queriam colocar que proibia a Polícia Federal de investigar. A Polícia Federal teria que pedir permissão aos governadores. Eles falaram, ora, o Cláudio Castro está sendo diretamente investigado pela Polícia Federal, e aí o secretário de Segurança do Tarcísio, que é o Derrite, vai lá para a Câmara dos Deputados e junto com o Hugo Mota, cria um projeto de lei que proíbe a Polícia Federal de investigar sem que o governador autorize. Ele falou, peraí, tem que pedir para o criminoso a permissão para poder investigá-lo. Aí ele foi mudando o projeto, chegou agora no Senado, e até os líderes do PT e do governo já elogiaram o projeto no Senado, dizendo que agora sim o projeto é um projeto sério. Que coisa, né? Também a Câmara aprovou ali em comissões, e queria aprovar no plenário, um projeto que se uma menina, criança, for abusada e engravidar, e ela quiser tirar esse bebê, esse feto, né, não um bebê, um feto, ou seja, acabar ali com a gravidez, que ela pegue uma pena de cadeia maior que a pena do homem que abusou dela. Falou, o quê? É isso que queriam aprovar. Estavam voltando com essa. Agora estão querendo aprovar o fim da Justiça do Trabalho e do Ministério Público Trabalhista, quer dizer, para que possa ter trabalho escravo à vontade. Você fala, o quê? Isso é Congresso Inimigo do Povo, sim ou não, plantonista? Pois é óbvio que é. Só que o Davi Alcolumbre não era alvo de nada disso, porque isso tudo ocorria na Câmara. Ele passou a ser alvo quando ele tentou roubar do Lula. Tem gente que fala usurpar. É usurpar também, mas é roubar na mão grande do Lula a atribuição de escolher ministro para o Supremo Tribunal Federal. Aí ficou ruim para o Davi Alcolumbre. E aí ele está tendo uma reação bem destemperada. Aí o que fez o Alcolumbre? Pois bem, o Alcolumbre chegou. Isso aqui que ele fala, essa fala aqui dele, ele está mandando indireta para o Lindbergh, tá? Para o Lindbergh Farias. Mas como quem teve o maior alcance nas redes sobre isso fomos nós, plantonistas. O Lindbergh nem sequer falou sobre esse assunto, mas como nós tivemos o maior alcance, isso serve pra gente também. Vamos lá, com vocês, Davi Alcolumbre. Alguns dias atrás era uma agressão infundada ao Congresso brasileiro, quando algumas autoridades da República chamaram o Congresso brasileiro de inimigo do povo. E eu conversava com as pessoas, mas é justo, Leila, o Congresso brasileiro ser tratado e patrocinado por autoridades do Brasil como um Congresso inimigo do povo? Um Congresso que nos últimos anos entregou ao Brasil e deu ao Brasil a capacidade de existirmos enquanto Estado da Federação? E um dia desses estavam por aí, patrocinado por muitos, porque a Polícia Legislativa do Senado está investigando, a Polícia Legislativa da Câmara está investigando,
E logo mais nós teremos e vamos trazer a público aqueles que fizeram aquelas agressões contra o Congresso inimigo do povo. E é a mesma coisa que a presidência está vivendo nos últimos dias, como se quisesse usurpar a prerrogativa de indicar. O ato de indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal é um ato jurídico, administrativo, complexo. Que é do presidente da República, mas ele quer dizer que não, porque o Senado tem que aprovar. Ele fala autoridades, ele tá mandando indireta pro Lindbergh, que é autoridade, é deputado federal. É isso, patrocinam. Ele usa a palavra patrocinar bem mal, viu? Pode responder a processo da Davi Alcolumbre, porque patrocinar quer dizer que tá pagando. Eu não recebo um centavo, você aí, plantonista, recebe? Se alguém tá recebendo, avisa aí, que eu tô aqui militando gratuitamente contra essa bandidagem aí, essa corja aí ligada a facções criminosas. Aí, fiz um post lá no Twitter, dizendo o seguinte, ó, o Davi Alcolumbre. Urgente, Davi Alcolumbre diz que vai identificar e expor. Vai lá com a minha foto no Congresso Nacional, lá com o logo do Plantão Brasil, e fala, ó, eles estão liderando, tá? Somos nós, tá, Davi? E falei, ó, não precisa se dar o trabalho não, ô Davi Alcolumbre, de chamar a polícia. Estamos aqui. Aí eu coloquei, quem concorda com o Congresso inimigo do povo, comenta aí para o Alcolumbre ver que somos maioria. Aí, em poucas horas, já tem mais de 880 comentários e 1.300 compartilhamentos no Twitter, que é uma rede em que é muito difícil no Twitter você conseguir mais de 100 comentários numa postagem. Até postagens do Lula raramente passam de 500 comentários. E olha que o Lula tem lá 13, 14 milhões de seguidores. Pô, que coisa. É difícil no Twitter porque pouca gente de esquerda sobrou nessa rede social. A maioria das pessoas de esquerda foram embora do Twitter, porque é uma rede aí de extrema direita e é uma rede com muito ódio. Mas seguimos lá por um motivo. A gente tem que ocupar todos os espaços. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!